capítulo 19 do primeiro livro do profeta Samuel diz assim: E Saul falou a Jonatas, seu filho, e a todos os seus criados para que matassem Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, amava muito Davi e avisou Davi dizendo: Saul, meu pai, procura te matar. Portanto, agora guarda-te pela manhã e fica em um lugar oculto e te esconde. E eu sairei e estarei junto a meu pai no campo onde estiveres, e eu falarei de ti ao meu pai, e te farei saber o que eu perceber. E Jonatas falou bem de Davi para Saul, seu pai, e lhe disse: Não peque o rei contra o teu servo Davi, porque nada cometeu ele contra ti. Antes, as suas obras te foram muito boas, porque ele expôs a sua vida e a sua mão, e feriu os filisteus. E o Senhor operou uma grande salvação para todo o Israel. Tu o viste e te regozijaste, porque, pois, pecarás contra o sangue inocente, matando Davi sem motivo. E Saul ouviu a voz de Jonatas e jurou: Vive o Senhor, que ele não morrerá. Então Jonatas, chamando Davi, declarou-lhe todas estas palavras, e ele mesmo apresentou Davi a Saul, e esteve diante dele como antes, e voltou a haver guerra. E Davi saiu e pelejou contra os filisteus, e os feriu com grande matança, e fugiram diante dele. E o espírito mau da parte do Senhor se voltou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tinha uma lança na mão, enquanto Davi estava tangendo com a sua mão. E Saul procurou cravar Davi com a lança na parede, mas ele se desviou de diante de Saul. O qual desferiu a lança na parede. E Davi fugiu e escapou naquela noite. E Saul, porém, enviou logo mensageiros à casa de Davi, para que o guardassem e o matassem pela manhã. Mas Mical, sua mulher, descobriu isso a Davi, dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. E desceu Mical a Davi por uma janela, e ele se foi, e fugiu, e escapou. E tomou logo Mical uma estátua, e a pôs sobre a cama, e a acomodou na cabeceira com um travesseiro de pelos de cabra, e a cobriu com uma coberta. E quando Saul enviou mensageiros que lhe trouxessem Davi, ela respondeu: Está doente. E tornou Saul a enviar mensageiros para que fossem até Davi, dizendo: Trazei-mo da cama para que o mate. E quando os mensageiros entraram, eis que a estátua estava na cama e um travesseiro de pelos de cabra à cabeceira. E Saul então disse a Mical: Por que me tens assim enganado e deixaste escapar o meu inimigo? E Mical respondeu a Saul: Porque ele me disse: Deixa-me ir, senão eu te matarei. Fugiu, pois, Davi, e escapou, e veio a Samuel em Ramá, e lhe disse tudo o que Saul fazia com ele. E se foram ele e Samuel e moraram em Naiote. E foi anunciado a Saul, dizendo: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá. E enviou Saul mensageiros que trouxessem Davi, os quais viram uma companhia de profetas que profetizavam. E Samuel estava ali e os presidia. E veio o Espírito de Deus sobre os mensageiros de Saul, e eles também profetizaram. E sendo Saul avisado disto, enviou outros mensageiros, os quais também profetizaram. E Saul tornou a enviar pela
terceira vez mensageiros, e eles também profetizaram. Então ele mesmo veio a Ramá, e chegando ao poço grande em que está seco, se perguntou dizendo: Onde estão Samuel e Davi? E lhe responderam: Eis que estão em Naiote, em Ramá. E foi então a Naiote em Ramá, e também veio sobre ele o Espírito de Deus, e ia profetizando até que chegou a Naiote em Ramá. E ele também se despiu das suas vestes e profetizou diante de Samuel, e caiu nu por terra por todo aquele dia e toda aquela noite. E por isso se disse: também Saul está entre os profetas. O capítulo 19 vai falar sobre a vontade de Saul em matar Davi. Porém, existia uma amizade muito bonita entre Jonatas e Davi. E diante disso, Jonatas, ao invés de preferir o pai, ele prefere Davi. Por quê? Quando nós chegamos a uma maturidade, nós compreendemos os comportamentos das pessoas, porque Deus, ele nos instrui a compreender e entender os nossos comportamentos. Davi, ele era um ungido de Deus. Davi, ele estava separado por Deus para batalhar contra os inimigos de Israel. E isso significa que Davi levava consigo aos povos de Israel uma proteção, porque todos sabiam que pela vida de Davi viria a proteção de Deus ao povo de Israel. Não mais viria de Saul pela desobediência, porque Saul, ele não ouviu a voz de Deus, mas ele ouviu a voz do povo. E a voz do povo era uma voz de acomodação, de zona de conforto. Eles queriam guardar aquilo que os olhos dele viam dos inimigos, porém Deus, ele despreza qualquer tipo de dinheiro, luxo, riquezas de todos os inimigos dele. E quem são os inimigos de Deus? São aqueles que pecam e não se arrependem. São aqueles que vão contra a palavra de Deus. São aqueles que ensinam erroneamente as pessoas. São aqueles que afastam as pessoas da comunidade, afastam as pessoas da palavra verdadeira, afastam as pessoas que realmente querem adorar o nome do Eterno. E quando os pecadores pecam e não se arrependem e continuam no erro, a palavra mesmo diz que aquele que é sujo continue a se sujar mais, mas aquele que é limpo continue a se limpar mais. Porque nós precisamos buscar ou sermos impuros ou puros. E quando nós queremos ser puros, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que nós possamos nos arrepender. Porque nós viemos de uma raiz de pecado. Nós viemos da raiz pecadora, mas quando nós reconhecemos os nossos erros e somos humildes o suficiente para chegar ao Senhor e falar: Senhor, me ajuda a se arrepender. Eu quero me arrepender, eu não quero viver dessa maneira, eu não quero fazer de acordo com as minhas vontades, de acordo com a vontade das pessoas, mas de acordo com a vontade de Deus, porque Deus, ele é soberano entre todas as coisas. E é por isso que a palavra vai dizer que diante de Davi, ele foi resgatado por Jonatas e também por Mical, a sua esposa, que também, Jonatas, ele falou com o pai, mas ele começou a falar bem de Davi para ver qual a atitude do pai. E Mical, por sua vez, ela mente, ela engana o pai dela. Então, existem duas personalidades diferentes, dois comportamentos diferentes. Há, sim, o engano.
diante disso, porque eles temiam que o pai viesse a matar Davi. E quando uma pessoa mata um ungido de Deus, existe uma alta cobrança diante daquela vida. E eles, por serem filhos de Saul, eles não poderiam deixar o pai matar, porque eles sabiam que o pai tinha um espírito mau que o envolvia por causa da inveja que ele teve de Davi. Então ele deu essa abertura espiritual para que o inimigo mal do Senhor viesse sobre a sua vida para destruir a vida de Davi. E Davi, ele fugiu da presença de Saul. E Saul foi procurar Samuel e Davi. Então aqui tem uma palavra que diz que Saul, ele tinha o objetivo de matar Davi, mas por causa dos espíritos maus que habitavam nele. Saul, ele queria tirar sua armadura, seus mantos de realeza. Ele foi despido dos seus artigos, porque ele estava totalmente inconformado com aquela situação. Porque ele não queria perder o reinado. Porque ele estava no topo e ele não queria ser rebaixado. Ele não queria alguém no seu lugar. Mas ele teria que entender que ele já não fazia parte da vontade de Deus. Deus havia rejeitado Saul. Deus havia rejeitado o coração de Saul. Que os nossos corações possam estar diante do Senhor e que possamos tirar todo o orgulho, todo o ego, toda a vaidade, porque o Senhor, ele habita nos corações daqueles que se arrependem, daqueles que se humilham, daqueles que conhecem e reconhecem a grandeza divina do Eterno, o nosso Redentor, o nosso protetor, o nosso único Deus. Que Deus abençoe você com essa palavra e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.